Processo 3 da pauta, concedo a palavra ao conselheiro Valdir Teis para relatá-lo. Obrigado, senhor presidente. Na sua pessoa, permitam-me cumprimentá-lo e cumprimentar todo o plenário, a MP de Contas, todos que estão conosco nessa manhã. Trata-se das contas anuais do governo da Prefeitura de Sapezal, ano 2022, prefeito, senhor Valcir Casagrande. Esse município foi criado, na verdade, pelo senhor André Antônio Maggi, que na época um grande visionário, e fez um trabalho pela emancipação, e o primeiro núcleo urbano foi composto por ele, onde levou toda a infraestrutura, inclusive energia elétrica, para aquele município, para a cidade que estava em construção. O orçamento de 2022, previsto 228.610.000, realizado 275.701.000, com 47.091.000 de superávit. Receitas, então, de 275.701.000, despesas 220.684.000, superávit financeiro 55.016.000 no exercício. Disponibilidade financeira conta no final do ano com um valor líquido de 94.927.000, tendo R$ 178,99 para cada R$1 de dívida. Até agora, melhor índice de liquidez dos processos que eu estou relatando. Nas despesas, aquilo que foi empenhado, 228.684.000, liquidadas 196.879.000 e paga 196.357.000, ficando o resto a pagar processados, um saldo de R$ 565.000. Investimentos, investiu 42.739.000, que corresponde a 19,36%. Conselheiro Walter, esse ano a gente está percebendo que os municípios estão, todos eles, investindo próximo de 20% do seu orçamento, 1/5 do orçamento. Isso é muito bom. É verdade. Aqueles que estão abaixo de 10% estão ainda fora da curva, né? Fora da curva. O que relatei agora há pouco, 12,41%. Perfeito. E é isso, tem que ir avançando, porque é possível. Que é possível, mas veja como mudou bastante a economia nos últimos anos, que até eu venho acompanhando os repasses para o Poder Legislativo, nos anos de 2010, 12, 15, por aí, quase todas as câmaras recebiam o 7%, o limite que era o máximo, e hoje está girando em torno de 4, 4,5, 5, coisa parecida, o quanto melhorou a receita e quanto também o Poder Legislativo, não é que conteve as despesas, mas gasta de acordo com sua necessidade e se vê que há sobras para investimentos. E, nesse caso, a maioria dos municípios que eu estou relatando, todos eles próximo de 20%, ou seja, 1/5% do orçamento em investimentos. No relatório técnico preliminar, a SESEX atribuiu ao prefeito 3 irregularidades, todas de natureza grave, o prefeito foi citado, e após análise, a SESEX concluiu o afastamento de todas as irregularidades. O MP de Contas, no parecer da lavra do Procurador de Contas, Gustavo Coelho Champs, emitiu parecer pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas. É a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão. Na discussão, eu quero apenas agregar, conselheiro Valdir, uma fala em relação ao que Vossa Excelência levantou. Realmente, estamos assistindo a uma dinâmica positiva de melhoria dos municípios em termos do desenvolvimento da arrecadação própria, em termos de investimentos próprios, e eu me lembrei que quando o Brasil empreendeu o grande programa de ajuste fiscal da União Federal, dos estados e dos municípios brasileiros, existiam 2 bons exemplos, que era a cidade de Vitória, no Espírito Santo, e a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não o estado do Rio Grande do Sul, que até hoje tem problemas graves, embora tenha melhorado muito na gestão do governador que está em exercício. E lá o que se via, conselheiros, era o seguinte: a receita própria da municipalidade, inclusive o doutor Paulo Artung, né, senador, governador, foi que criou isso na cidade de Vitória, e o famoso Veloso Lucas, né, que eu esqueci o primeiro nome. O conselheiro Antônio Joaquim conhece bem, que militou com os dois. Então, a receita própria, ela correspondia
a soma das transferências obrigatórias da União e do Estado, ou seja, do FPE e da participação no ICMS. E isso, sim, é um desempenho. Aí pode alguém dizer, mas Walter Albano está falando de Vitória e Porto Alegre. Não, estou trazendo um exemplo de que é possível, cada um nas suas condições, de evoluir. Então, é esse debate que eu trago e digo que é muito bom. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Valdir. Pois não, concedo a palavra ao conselheiro Antônio Joaquim. Só para fazer um registro, né? Um registro mesmo histórico e que muito me satisfaz de ter sido personagem da criação desse município. Eu era deputado estadual e fui eu que assinei, junto com o deputado Jaime Muraro, a proposta de criação do município. De Sapezal foi. De Sapezal, esse é... Foi de Sapezal. Sapezal, exatamente. Eu me lembro bem que o seu amigo e ex-patrão, André Maggi, né? Que eu falo isso de forma positiva, você tem muito orgulho de ter sido trabalhado com o André Maggi. Ele era muito agitado e assim muito ansioso, e ele vinha praticamente toda semana para saber como é que estava a lei, né? Aí nós falamos, você precisa de fazer uma visita à cidade para poder colocar em votação, que é a visita técnica, né? Saber quantos habitantes, as condições... Se aquelas informações são verdadeiras. As condições de infraestrutura, energia, tal, escola. E ele ficou angustiado, falou, então vamos lá, vamos marcar, eu mando o avião aqui para pegar você. E nós fomos com o avião dele. Ele recebeu lá, fez um jantar, e nós fomos visitar a cidade, tinha tudo. Diferente de tantos municípios que foram criados no estado, lá tinha tudo, tinha energia elétrica, porque era uma usina hidrelétrica, tinha escola, as ruas, tinha mais de 200 habitações, tinha tudo. Então, chegamos aqui... Coisa bonita. Teve um jantar lá com todo mundo. Naquela época, o Blairo Maggi, que se tornaria governador, filho do André, ele não ficou na mesa das autoridades, ele ficou numa mesa lá no canto, ele era do terceiro escalão. Até pela idade, né? Era o garoto. Isso tem 30 anos, vai fazer 30 anos que o município foi criado, em 94, né? 94. Então, só um registro de ver como que pode, na Europa, você falar que uma cidade com menos de 30 anos alcançou 30 mil habitantes, né? Não tem essa ascensão, essa condição de se criar um município e em 30 anos se tornar um município de 30 mil habitantes. É só Mato Grosso mesmo, com essa coisa explosiva de crescimento, né? Então, hoje, fatura 275 milhões, fatura, assim, é o balanço. Deve ser o quê? O 10º município do Estado, no máximo? Em economia? Acho que está entre os 10. Já deve ser maior que Barra do Garça, a minha cidade, né? Que não tem 275 milhões de faturamento. Mas era só para fazer registrar a minha satisfação e ocupar um pouquinho o tempo para fazer esse registro. Claro. Fico muito honrado. Eu quero agradecer ao conselheiro Antônio, porque lembrou bem, foi o deputado Muraro e o conselheiro Antônio Joaquim que, de fato, estiveram lá, e coisa que sempre teve dentro do... Você devia estar lá nesse dia, não? Eu não estava. Não, o contador não podia sair da firma, tinha que ficar trabalhando. Perdeu o bonde da história lá, conselheiro? Não perdi porque acompanhava, e umas particularidades. O que aconteceu lá no início, ele conseguiu negociar com os Parecis o tráfego de veículos de Itangará pela 364, que até hoje não está asfaltada. Conseguiu negociar para que tivesse mais liberdade, porque toda a vida era muita amarração naquela questão, eles cobravam pedágio, talvez que ainda cobrem hoje nessa rodovia que não é asfaltada. E o que acontecia nos comentários? Que havia pontos muito críticos na época da chuva, que ele deixava tratores estacionados nesses locais para puxar os veículos que
não davam conta de ultrapassar aqueles pontos críticos, não importava de quem era o veículo, de quem ia lá. E quando ele fez o primeiro loteamento, e único também da cidade que saiu de uma área dele, ele doava os terrenos para quem fosse se instalar em Sapezal. E hoje os terrenos custam uma fortuna. E pelo que eu soube, não de forma oficial, mas hoje Sapezal tem dificuldade de expansão do perímetro urbano, porque os produtores que estão no entorno não querem dispor da área agricultável para o aumento da cidade. O assunto de Itapurá, que nós trouxemos na Conselho. Perfeitamente. Isso foram conversas. E na questão, um dos piores problemas que havia na época era a falta de escola, a falta de polícia militar, igreja, uma outra casa e energia elétrica. Ele construiu a usina de energia elétrica, duas, uma para consumo próprio na fazenda e outra pouco maior para fornecer de forma gratuita a energia para quem se instalasse lá no início. Então, levou todo esse crescimento e Sapezal hoje é o que é. Tanto é que tem o PIB per capita, que não é a renda per capita, de R$140 mil por pessoa. Então, tem um PIB bastante alto. E daí cresceu também com isso o Campos de Julho, e depois, com o tempo, eles conseguiram negociar também com os Parecis o asfaltamento da rodovia de Sapezal para Campo Novo do Parecis, que não é o mesmo traçado da BR-364. É outro traçado que fica mais ao norte do município. Me permite fazer uma parte. Já que nós estamos falando sobre história, por coincidência, o que você acaba de falar, eu participei também, porque eu me elegi deputado federal em 94 e tomei posse no início de 95, e fui para a Comissão de Transporte na Câmara. E o governador, então governador Tante de Oliveira, me pediu que fizesse uma emenda federalizando a MT 235, que é exatamente o traçado que vinha 364 para chegar na 174. E eu propus a emenda na Comissão de Transporte. O presidente da comissão era o ex-secretário, o ex-ministro de Transporte, lá de Minas Gerais, me fugiu o nome dele. E o que aconteceu? A pedido do governador eu fiz isso, porque a MT 235, esse asfalto, o Estado não tinha, naquele momento, dinheiro para fazer. Então, tinha que federalizar para conseguir colocar no orçamento do governo federal, para poder asfaltar. E aí, como tinha muitos pedidos de federalização, o relator, Eliseu Rezende, o relator me propôs que, ao invés de federalizar, que era 100 emendas de federalização no Brasil inteiro, ele propunha, a assessoria dele propôs, que mudasse o traçado da 364 e passasse ali para a 235. Então, a 235 virou 364 e aí foi conseguido recursos do governo federal para asfaltar. Então, eu também tive a honra de participar disso. Apesar do que o pagou esta figura, ele até hoje não reconhece isso, né? Ele sempre trabalhou para me tirar essa autoria minha da emenda lá, dizendo que foi emenda do senador Jonas Pinheiro. Mas a verdade é essa, que foi, além de ter feito o município, ter assinado, eu consegui também federalizar a MT 235 através da mudança de traçado da 364. Mas vou confortá-lo, porque na família Maggi, o conselheiro Antônio Joaquim era considerado... Nós o conhecíamos apenas por nome, do deputado Antônio Joaquim. E eu conheci Vossa Excelência por nome lá, dadas essas questões que ocorreram da fundação do município, da rodovia, e teve um caso muito interessante em Sapezal, que tem uma aldeia dos Parecis, muito próximo da cidade, perto do Rio Papagaio, e vivia numa miséria, literalmente miséria. E o senhor André resolveu ajudar os índios. Primeiro ele sustentava com alimentos, ele complementava a alimentação desse povo, e depois ele começou a doar para eles semente e maquinário para eles plantarem soja. Preparou terra para plantio de soja, e não sei se na primeira ou na segunda safra o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra ele, proibindo dele fazer o que estava fazendo, porque tinha invadido competência da União
e foi processado. Não sei qual foi o resultado do processo, e hoje os parecis produzem soja naquela região, e é uma aldeia bastante rica em face da produção de soja. E são 2 ou 3 mil hectares, eu não tenho esse número, que eles produzem hoje de soja. E na época foi processado por estar ajudando os índios a crescerem economicamente e a melhorar o padrão de vida deles. Então, coisas de Brasil. Mas, presidente, todos os índices foram cumpridos com resultados satisfatórios, ou de pessoal, que antigamente também a gente sempre tinha problemas com limites de pessoal em torno de 54%, 55% até 60%. Sapezal passou com 38,71% do seu limite no total, e em face desses números todos, eu acolho o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas desse Sapezal exercício de 2022. Os senhores conselheiros que votam com o relator permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade o processo 8.882/2022, relatoria do conselheiro Claudio Teis. Parecer prévio 25/23, Prefeitura Municipal de Sapezal, contas anuais de governo de 2022, parecer prévio favorável à aprovação. Irregularidades afastadas, Publix.